Tem prisão que acabou de ser efetuada. Tem tentativa de fuga, gente, tá? Após ser abordado pela polícia, tentou fugir. Eu vou trazer essa bomba aqui para todos vocês. A Polícia Federal acaba de confirmar a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? Ligação do Lula com um banqueiro, gente, tá? Que inclusive sofreu busca e apreensão agora, neste exato momento. Gente, então causa um tsunami. Lula tá completamente desesperado com notícia que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. Lula, na verdade, gente, tá devastado. O Lula não dorme nesse dia de hoje, após notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento, gente, tá? Petista, parlamentar petista, acabou de renunciar o cargo aqui agora neste exato momento. Advogado de Donald Trump acaba de soltar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Voltou, gente, tá? O governo Trump voltou a assombrar Alexandre de Moraes e é o próprio advogado de Donald Trump que acabou de confirmar aqui essa notícia simplesmente bombástica. Gente do céu, é muita coisa que eu separei para trazer a partir de agora. Escândalo do caso Master finalmente chegou para desespero da esquerdalhada. Escândalo do caso Master Vorcaro chegou no PT, chegou no Lula. É outra bomba que eu vou trazer também. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Vocês viram que eu acelerei aqui no início exatamente porque tem muita coisa para trazer para vocês. Brasília tá pegando fogo, é prisão, é muita coisa acontecendo e aconteceu e eu vou trazer tudo atualizado aqui para vocês. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Se você estiver de pé, gente, senta. Pega a pipoca, fica bem confortável e se prepare porque a partir de agora é uma pancada atrás da outra. Esse vídeo tá lotado, gente. Tanta coisa que aconteceu aqui agora que eu tive até dificuldade para separar, para trazer para vocês. Por quê, gente? Porque, gente, pelo amor de Deus, gente, hoje o Lula não vai dormir essa noite. Mais uma bomba no colo do Lula, gente, tá? Urgente, Lula, tá? Lula alcança desaprovação de 72,7%, ou seja, 73% entre jovens da geração Z, diz Atlas, então, ou seja, agora tá explicado, gente, tá? Mais um motivo do desespero do Janones, mais uma pesquisa. Nos jovens, o Lula está sendo descartado. Os jovens estão descartando o Lula, gente, tá? A informação, inclusive, foi divulgada aqui pelo jornal Estado de Minas, ó. Atlas Intel, mais uma pesquisa, gente, que atropelou, deixou o Lula agonizando. Lula tem 72,7% de desaprovação entre os jovens de 16 a 24 anos. Gente, o Lula não vai dormir essa noite. Se dormir, vai ser a custa de muito remédio. Olha a cara de preocupação. Tá aqui, conforme levantamento Atlas Intel Bloomberg, divulgado nesta quarta-feira, a maior desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT está entre os mais jovens. Então, a maior desaprovação do Lula está entre os jovens, ou seja, os jovens cada vez mais consumindo redes sociais, a internet, está descobrindo a podridão, o câncer que o Lula é para o Brasil, o desastre que o Lula é para o Brasil. E tá aqui, de acordo com a pesquisa, 72,7% dos jovens de 16 e 24 anos disseram desaprovar o petista, enquanto apenas 26 aprovam e 0,6 não souberam responder. Gente, o Lula não deve estar dormindo, gente. Tenho certeza absoluta que o Lula... Agora sim está explicado, gente, tá? Inclusive, recentemente saiu aí uma matéria dizendo que os ministros, aquele bando de inúteis, aqueles ministros incompetentes do Lula, quase 40, né? Estão muito chateados porque o Lula está muito agressivo, ele só está tratando eles com falta de educação, clima muito tenso nas reuniões, o Lula é só aos gritos. Lula, paz e amor, gente, é só na frente das câmeras, tá? Lá nos bastidores, nas reuniões, ele, ó, taca a lenha nos ministros incompetentes que ele tem, que parece que os ministros não estão ajudando muito aí a alavancar o Lula aí nas pesquisas. E agora, gente, daqui a pouco, gente, teve prisão... Teve, gente, um figurão
Gente, após ser abordado pela polícia, tentou fugir. Daqui a pouco eu vou trazer isso aqui para vocês. Inclusive, petista, parlamentar petista, renunciou ao cargo. Prisão, daqui a pouco eu vou trazer muita coisa para vocês ainda. Mas antes, gente, deixa eu trazer aqui. Finalmente, o escândalo do Banco Master chegou no PT. Finalmente, o escândalo do Banco Master, Daniel Porcaro, chegou no PT, no Lula, nos aliados do Lula, e o desespero tomou conta geral, gente. Vocês não têm noção da bomba que o Caio Coppola descobriu e revelou aqui nesse vídeo. Escândalo do caso Master chegou no PT, no Lula, na esquerda, nos companheiros do Lula. Só assistam. Sorria, você está no PP da Bahia. Provavelmente era assim que Daniel Porcaro, protagonista da maior fraude financeira da história do país, se sentia entre os caciques baianos do Partido dos Trabalhadores. Isso porque um dos elos perdidos do caso Master acaba de ser descoberto pela imprensa. Em matéria exclusiva, o portal de notícias Metrópolis revelou que a empresa da nora de Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado e ex-governador da Bahia, recebeu ao menos 11 milhões de reais do Banco de Porcaro. Eu sei o que você está pensando. Grande coisa, Coppola. Tem gente em Brasília com um contrato de 129 milhões com o Master. E sim, você tem razão, contra fatos não há argumentos. Mas vamos combinar que esses 11 milhões para a empresa da família do Jacques Wagner são mais que o dobro dos 5 milhões que foram pagos para o escritório da família do doutor Ricardo Lewandowski. E olha que ele foi ministro do Supremo e ministro da Justiça do Lula. Nesse patamar, só mesmo Guido Mantega, outro petista estrelado, que recebia 1 milhão de reais por mês do Master como consultor. Mas antes de ligar os pontos até a Bahia, vale a pena destacar algumas curiosidades sobre mais uma contratação milionária do banco de Daniel Porcaro. Primeira coisa, quem será essa nora do senhor Jacques Wagner, o líder do governo Lula no Senado? Bom, para fazer jus a 11 milhões de reais de remuneração, certamente ela é uma profissional extraordinária. Isso é indiscutível. Mas além disso, vejam só que adorável. A nora do Jacques Wagner é florista e psicoterapeuta. Inclusive, ela oferecia os seus serviços ao público nas redes sociais. Só que as contas foram todas ocultadas assim que a imprensa revelou essas conexões com o Master, o que é uma pena, porque dizem que ela dava dicas ótimas de autoajuda. E o povo adora falar que quem não deve não teme, mas eu super entendo. É muito desagradável ter que lidar com esses haters da internet que não sabem como a política brasileira funciona. Eu acho que ela fez bem de sumir das redes. Vai fazer um detox digital e aproveitar essa grana preta que ela ganhou do Master. Nada mais justo. E olha só, eu fiquei tão distraído com o valor do contrato que eu esqueci de comentar o seu objeto. A empresa da nora do Jacques Wagner recebeu os 11 milhões de reais por serviços de prospecção e indicação de convênios de crédito consignado. Eu imagino que como florista e psicoterapeuta, ela tenha muitos contatos, conhece muita gente, deve ter feito várias indicações para essas operações financeiras. E vejam só que coincidência, os servidores públicos da Bahia, que foram atraídos para o cartão de crédito consignado do Master, foram proibidos por um decreto do ex-governador Rui Costa, do PT, de migrarem as suas dívidas para outros bancos e assim ficaram presos a juros extorsivos de quase 6% ao mês, descontados diretamente da sua folha de pagamento. Não é à toa que o Porcaro escolheu a Bahia para comprar sua casinha de praia e dar suas festinhas para os seus amigos e para os seus ministros mais próximos. A Bahia é bom demais, pai. E agora, finalmente, a gente consegue ligar os pontos de Trancoso ao Palácio do Planalto. Vamos lá. O Master contratou a nora do senador petista Jacques Wagner por 11 milhões de reais para ir atrás de convênio de crédito consignado. O Master fechou contatos de exclusividade com o governo petista da Bahia e ainda foi beneficiado por um decreto impedindo que os servidores migrassem as suas dívidas para outros bancos. Depois, por pura camaradagem, o Jacques Wagner apresentou seus colegas petistas Guido Mantega e Ricardo Lewandowski para o Daniel Porcaro, recomendando a contratação das suas consultorias por alguns milhões de reais. O ápice dessa prestação de serviço foi a reunião no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, entre Porcaro, 3 ministros do governo, o futuro presidente do Banco Central e o próprio Lula. E a gente jamais saberia o que foi falado nessa reunião, mas o nosso presidente, com a sua habitual sinceridade, revelou o conteúdo da sua conversa secreta com o maior impostor financeiro do país. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Ufa! Ainda bem que não rolou nada ilegal e que o partido que governa o país não tem nada a ver com esse escândalo. A gente fica muito mais tranquilo. Se você é empresário e deseja elevar o seu negócio... Gente, tá, ó, chegou no Lula, né, gente? Tá, o escândalo do caso Master, sim, chegou no Lula e o motivo é de desespero. E eu disse pra vocês que tinha mais uma bomba contra o Lulinha pra trazer, eu não tava brincando, gente, tá? E o Lula, gente, tá devastado com essa notícia. E vocês vão entender, porque eu vou trazer aqui as matérias seguintes explicando tudo que está acontecendo. Alvo da Polícia Federal, tá? Ex-sócio da Fictor integra o conselhão de Lula. Era tudo que o Lula menos precisava. Então tá aqui, alvo da PF, ex-sócio da Fictor integra o conselhão do Lula. Ou seja, alvo da Polícia Federal,
era conselheiro de Lula dentro do Palácio Planalto. Fabiana, onde que o Lulinha entra nessa história dessa mega operação da Polícia Federal? Teve busca e apreensão, teve várias prisões. Onde que o Lula entra nessa história? Calma que eu vou explicar para vocês. Você sabe que eu gosto de explicar as notícias aqui no mesmo, não gosto de trazer notícia pela metade. Andresa Matai, gente, tá? É o terror do Lula e do Lulinha, né? Calma que eu vou explicar para vocês. Alvo da Polícia Federal, CEO da Fictor, é amigo de políticos e do filho do presidente Lula. Mas não é só isso não, gente. Você acha que é só amigo? Não. Isso aqui não é nada perto do que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. O Lulinha deve estar desesperado. Mas para vocês entenderem, olha só o que o Metrópolis revelou. Alvo de operação da Polícia Federal, Rafael Góes, CEO do grupo Fictor, tem muitos amigos influentes na política e fora dela. Entre eles, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, de quem diz ser amigo pessoal. Ou seja, este cidadão, tá, gente, que sofreu busca e apreensão da Polícia Federal no dia de hoje por um escândalo, por uma quadrilha roubalheira sem precedentes, é amigo do Lulinha. Então, o Lulinha não é amigo só desse bandido aqui, não, desse que está sendo investigado, da Roberta Luxinger, careca do INSS, desse aqui. A coisa tá... O circo está se fechando. Góes foi alvo nesta quarta-feira de busca e apreensão, né? O amigo aqui do Lulinha foi alvo nesta quarta-feira de busca e apreensão da Polícia Federal, que desarticulou um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Nossa, o amigo do Lula aqui, enterrado nesse escândalo aqui da Caixa Econômica Federal, crime de estelionato e lavagem. Olha com quem que o Lulinha andava, hein, gente, tá? O empresário atua nos setores de alimentos, serviços financeiros e infraestrutura e se envolveu no escândalo do Banco Master ao tentar comprar a instituição de Daniel Vorcaro antes da liquidação do Banco Master. Então, amiguinho do Lula, muito dinheiro, hein? Tentou comprar o banco aí do Daniel Vorcaro. Aí, como vocês já sabem, só para endossar aqui a informação, CEO da Fictor é alvo da Polícia Federal por fraude milionária na Caixa Econômica Federal. Aí vem aqui esta bomba gigante. Alvo da Polícia Federal, ex-sócio da Fictor, é um dos integrantes do conselhão do conselhão de Lula. Deu para vocês entenderem? De como tá sempre assim, tudo junto e misturado? É interessante, né? Alvo da Polícia Federal, ex-sócio de Fictor, é um dos integrantes do conselhão do Lula. Mais uma bomba contra o Lula. O ex-sócio do grupo Fictor, Luiz Rubini, que é esse que está aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. É esse que está aqui, ó, na sua tela. Esse aqui, ó. Esse aqui. Essa matéria tá falando deste cidadão. Tá aqui, ó. Vamos lá entender o que está acontecendo. O ex-sócio do grupo Fictor, Luiz Rubini, foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal na manhã dessa quarta-feira, junto com aquele outro amiguinho do Lulinha, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Então, contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias. Segundo o Diário Oficial da União, Rubini é um dos membros que compõem o conselhão do governo Lula. Rubini foi designado ao conselhão pelo presidente Lula do PT, tá? No dia 1º de agosto de 25, com mandato até 5 de março de 2027. Mais de 100 nomes foram escolhidos para integrar esse conselhão do Lula. Então, integrantes do conselhão do Lula sofreu busca e apreensão nesse dia de hoje. Então, assim, gente, é muita coincidência, né? Lulinha, best friend, né? Amigo do cara que sofreu busca e apreensão nesse dia de hoje. E o outro, que também sofreu busca e apreensão, é membro do conselhão do Lula. Para quem que o Lula vai pedir conselho, hein, gente? Para esse bando de criminosos, bando de bandido, segundo as investigações, pode ter participado dessa quadrilha que foi para cima até da Caixa Econômica Federal, gente. É simplesmente assim, é estarrecedor. E agora, gente, tá? Eu vou trazer aqui para vocês uma informação que eu fiquei chocada. Um figurão da política, senador da República, gente, tá? Foi abordado pela polícia e tentou fugir
Como isso, gente, tá? Senador com CNH vencida e carro sem placa ameaça PMs e tenta fugir de abordagem em São Paulo. Ele tentou fugir da polícia, gente. Como assim? Então quer dizer que se ele é um senador da República, ele tá acima da lei? Meu Deus, é isso aqui que está na sua tela, gente. Olha só a cara da Madre Teresa de Calcutá. O senador Alexandre Luiz Jordano, do Podemos, ameaçou policiais militares, se recusou a apresentar documentos e tentou fugir de uma abordagem policial durante a ocorrência registrada na manhã desta segunda-feira na Zona Norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o parlamentar dirigiu um Land Rover preto sem placas, com a CNH, que mau exemplo, hein? Vencida há mais de um ano e sinalizadores irregulares. Segundo informações do boletim da corporação, Jordano, que assumiu o mandato após a morte do Major Olímpio, foi abordado por policiais durante patrulhamento, né? Por volta das 8h17, de acordo com o registro. Gente, foi abordado, ele quis mostrar que ele era superior. Olha, você, policial, eu sou um senador da República, eu sou, né, a santidade, a autoridade em pessoa, e você não ouse a dizer algo, a fazer algo com um poderoso da política, né? Só que ali foi complicado, gente. Que situação, hein? Que vergonha. De onde vem as leis, né? A gente espera assim, poxa, tem que ser um exemplo. Que vergonha. Isso é uma vergonha. Até repetindo a frase aqui do Boris Casoy. Falando em vergonha, gente, tá? Deixa eu trazer essa informação aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Prefeita petista, gente, parlamentar petista renunciou ao cargo em Minas Gerais para disputar vaga no Senado. Gente, é o desespero do Lula, tá? Porque sabe que o plano do Bolsonaro é aquele, gente, tá? Me deem 50% do Congresso e eu mudo o destino do Brasil. Vocês já viram o desespero que tá, né? O Janones ali, vocês viram o desespero que tá. Agora o Lula deve estar aí, gente, ó, concorram no Senado, porque nós precisamos do Senado. Se nós não pegarmos o Senado, o Bolsonaro pega e o Bolsonaro vai fazer o que todos sabem, né? Então, a prefeita de Contagem, né, Marília Campos, do PT, deixará o cargo nesta quinta-feira para iniciar os trabalhos da pré-campanha à disputa por uma vaga do Senado Federal. Então, tá aí, gente, tá? O nome da prefeita foi aprovado como pré-candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores em fevereiro. Então, ela será candidata a senadora aqui pelo estado de Minas Gerais. E aí, gente, será que ganha? Será que ganha? E agora, gente, faltou no vídeo anterior, mas nesse aqui não vai faltar não, tá aqui, gente. Advogado de Trump critica a contradição em decisão de Moraes sobre Bolsonaro. Claro que eu não ia ficar calado, gente. O cara tá acompanhando tudo que tá acontecendo, essa perseguição contra o Bolsonaro. Claro que ele iria vir aqui partir pra cima do Moraes. Tá aqui, ó. O advogado Martin De Luca, que representa os interesses de Trump Media e da plataforma Rumble, classificou o recente despacho do ministro Alexandre de Moraes como uma contradição lógica. Em comentário cedido ao portal Metrópolis, o jurista questionou parte das regras impostas para a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro do regime fechado para domiciliar parcial, né? Para De Luca, o texto do magistrado apresenta inconsistências graves ao defender a ideia de que o sistema prisional possui estrutura plena de saúde e, simultaneamente, organizar a saída do detento sobre o pretexto de que o ambiente doméstico seria mais adequado. Ou seja, realmente o Moraes entrou em contradição, né, na sua justificativa, porque ao mesmo tempo que ele diz, olha, o sistema carcerário, a equipe médica são excelentes, só faltou dizer assim que é tipo nível Suíça, né, de primeiro mundo. Aí depois, não, mas eu vejo aqui a necessidade de enviar o Bolsonaro para prisão domiciliar. Ou seja, bem contraditório, né? Mas é Alexandre de Moraes, né, gente? Tá? Dali não se espera nada que preste. A bomba que a Polícia Federal acabou de confirmar contra o Lulinha, o filho do Lula, vocês precisam ter acesso a esse vídeo. O deputado federal Maurício Marcon acabou de soltar uma bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. Vocês vão ter que assistir até o finalzinho para entender, gente, tá? É simplesmente estarrecedor. Só assistam. Se você em casa não acha isso repugnante, eu sinto muito.
mas você já morreu como ser humano. Ontem o Petrópolis, presidente, trouxe uma notícia que não tem como uma pessoa com um mínimo de amor ao próximo não ter vontade de vomitar, presidente. Lulinha foi à Finlândia bancado por lobista. Presidente, o filho de Lula, com dinheiro roubado de aposentados, foi ver a aurora boreal na Finlândia. Chegou à Finlândia, caros brasileiros, de primeira classe. Viagem, ida e volta, segundo o site, R$60 mil por pessoa. Ele foi com a família. Lembrando que Lulinha, quando Lula não era presidente, juntava fezes de elefante em um zoológico. Hoje viaja para a Lapônia finlandesa com dinheiro roubado dos aposentados, debochando daqueles que construíram a nação e que contam as moedas para comprar comida e remédio. Aonde nós erramos como sociedade, presidente? Aonde nós não consideramos que este cidadão tinha que estar preso? Para quem não entendeu ainda como o golpe se deu, Roberta, a laranja de Lulinha, recebia dinheiro roubado dos aposentados através do careca do INSS e repassava esse dinheiro para o filho do presidente da República. Se você em casa não acha isso repugnante, eu sinto muito. Mas você já morreu como ser humano. Nós na CPMI, presidente, tivemos casos que nós vimos de acamados, presidente. Pessoas que tiveram derrame, que tem problemas, não conseguem se locomover. Como alguém consegue roubar o dinheiro de uma pessoa dessa para levar a família para Lapônia em primeira classe? Não tem medo do inferno, né? Não pode ter medo do inferno. E aí, presidente, uma pergunta que eu fiz na CPMI semana passada. Quem é contra prorrogar a investigação para botar esses marginais na cadeia? E a resposta está aqui. É simples. Governo Lula tenta enterrar a CPMI a todo custo. Saiu uma outra reportagem há pouco, que os governistas, pasmem brasileiros, estão colhendo assinaturas para prorrogar a CPMI. Opa! Decidiram investigar. Não. Estão colhendo assinaturas para prorrogar a CPMI por 15 dias. Para eles baterem no peito e dizerem, não, nós estamos querendo interrogar, nós queremos investigar. Presidente, sabe quem barrou a convocação de Roberta Lucifer, que é a lobista que mandava dinheiro para o Lulinha? O governo. O governo, através do voto de seus parlamentares, proibiu que a CPMI do INSS chamasse a lobista que pagava as contas do filho do presidente. Ah, mas Lula não está envolvido. Olha, acreditar em Papai Noel vai até os 8, 9 anos. Coelhinho da Páscoa um pouco menos. Acreditar que o irmão do Lula, que o sindicato teve $500 milhão de dinheiro bloqueado pela justiça, e que o filho do presidente, que ficou no hotel mais luxuoso da Lapônia, com dinheiro roubado, e que o chefão lá em cima, que é o presidente da República, não tem nada a ver com isso. A pessoa tem que ser de uma ignorância absurda. Então assim, presidente, hoje nós temos duas forças no país. De um lado, a direita, tentando prorrogar a CPMI a todo custo. Do outro, a esquerda, tentando enterrar a CPMI a todo custo. A pergunta que fica para o brasileiro em casa: por quê? Se não tem nada para esconder. Obrigado, presidente. Bomba, né, gente? Tá? Realmente foi um escárnio, né? Foi um verdadeiro escárnio. Lula da Silva viajou de primeira classe, ficou no hotel mais luxuoso, 37 mil a diária. Gente, 37. Meu Deus do céu, gente, como que a gente não fica indignado com uma notícia dessa? A grande maioria do povo brasileiro passando fome, na miséria. E o Lulinha, gente, onde que o Lulinha ganhou tanto dinheiro desse jeito? Então tá aí na imprensa, né? Roberta Luxinger bancou. Por que será que ela bancou, gente, tá? Essa pergunta fica. Por que será que ela bancou essa viagem luxuosa, segundo a imprensa, a viagem luxuosa do Lulinha, gente? E agora sim, gente, agora sim tá
completamente explicado porque o desespero que os companheiros do governo Lula, o governo Lula, por que eles não querem a prorrogação da CPMI do INSS. Imaginem só com essa bomba que acabou de explodir, que inclusive não é só essa, porque daqui a pouco tem a maior bomba contra o Lulinha que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, porque não acabou por aqui não. Isso aqui né, a pontinha do iceberg, daqui a pouco a bomba atômica eu vou explodir daqui a pouco para vocês aqui, vai estar nesse vídeo. Então, assim, gente, por que o desespero deles não quererem a prorrogação da CPMI do INSS? Lembrando que se for prorrogado por mais 60 dias, podem se aprofundar mais as investigações e a depender do que for revelado, descoberto, Lulinha pode ser preso. Calma que daqui a pouco eu vou explicar sobre essa questão aqui para vocês. Falando em desespero, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o que eu vou trazer aqui a partir de agora nesse boletim para vocês é simplesmente inacreditável. É a maior prova de que Lula da Silva está completamente desesperado com a última pesquisa que saiu aqui nesse dia de hoje. Ah, Fabiana, mas será mesmo que o Lula está preocupado? Que os companheiros, que os cupinchas do Lula, será que eles estão mesmo desesperados com o crescimento do Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas? Eu disse para vocês, gente, que o clima é de velório no Palácio do Planalto com essa pesquisa que foi revelada hoje. Mais uma vez mostrando Flávio Bolsonaro na frente do Lula, gente, tá? Vocês querem ter certeza, você tem alguma dúvida se realmente o governo Lula, se o Lula e os companheiros do Lula estão mesmo desesperados? Vocês não vão ter mais nenhuma dúvida, gente, tá? Isso aqui, esse vídeo, gente, a palavra que define esse vídeo do André Janones é desespero, gente. Isso aqui é a verdadeira definição de que o Lula e os seus cupinchas estão, sim, extremamente preocupados e desesperados com o crescimento do Flávio Bolsonaro, principalmente nessa pesquisa que saiu aqui nesse dia de hoje. Vejam com seus próprios olhos Janones completamente enfurecido, enlouquecidos, dizendo que o Flávio Bolsonaro vai dar uma taca, uma sola no Lula nessa eleição de 2016. O homem ficou desnorteado. Gente, vejam a fúria do Janones com o crescimento do Flávio Bolsonaro. É desespero, gente, vejam só. Pessoal, dá uma olhada no couro, na taca, no cacete que nós vamos tomar na eleição, se a gente não tirar o rabo do sofá e começar a sentar o cacete, a descer o bambu no bandido, ladrão, vagabundo, miliciano do Flávio Bolsonaro. Aí agora vai ter um monte de gente de esquerda me criticando. Ah, Janones, mas essa pesquisa é falsa. Ah, mas isso não é verdadeiro, você não pode divulgar isso. Deixa eu explicar um negócio. A pesquisa é falsa só no segundo turno. Porque a nossa turma, a esquerda, está divulgando o resultado do primeiro turno e comemorando. Porque no primeiro turno o presidente Lula está na frente. Aí no segundo ela é falsa. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem quiser continuar de braço cruzado, achando que a eleição tá ganha, que continue. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? O presidente Lula é favorito? É favorito. Mas sabe qual que é o único jeito da gente perder uma eleição ganha? Se a gente acreditar nisso. Se a gente acreditar que ela tá ganha. A gente não vai ganhar eleição nenhuma fazendo discursinho bonito. Ah, é o politicamente correto. Ah, Janones, não fala assim não, isso é feio. Ah, pra que você tá dando tapa na mesa? Pra que você tá gritando? Pra que você tá fazendo sensacionalismo? Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu sou povo. Eu vim do povo. Eu trabalhei uma vida inteira com carteira assinada, CLT. Eu sei o que é ser povo. Quando eu sou povo, eu sei falar a linguagem do povo. Isso aqui, que uma meia dúzia da esquerda tem nojinho, faz biquinho quando vê, sabe como é que chama essa maneira de se comunicar aqui? Povo, massa. Sabe quem define a eleição? Isso aqui pra mim não é povo, é massa, é desespero, gente, tá? Gente, que vergonha, gente. Janones desesperado. Lula tá caindo nas pesquisas, gente, tá? E o chefe Mor pode sair da presidência e o Janones está desesperado, gente. Não é filósofo, professor de universidade, nem meia dúzia de engravatadão. Quem define a eleição é a massa, é o trabalhador, é quem acorda 4 horas da manhã para pegar um ônibus lotado, chegar no trabalho, trabalhar igual um condenado, comendo mal e trabalhar igual um condenado para pagar imposto, né, Janones? Porque o que, afinal de contas, o que é que mais o Lula trouxe, né? Enfiou no lombo do povo brasileiro? Foi imposto. Ele, juntamente com o Taxade, o Brasil hoje é o país, né, com o maior imposto do mundo, graças ao seu presidente Taxade, porque essa culpa eu não carrego, eu não votei no Lula. Mas você, Janones, fez muito, né? Muito vídeo pedindo votos pro Lula, tanto é que tá aí desesperado agora, né?
Vamos lá. Chega no final do dia, chega em casa 10 horas da noite, mal vê os filhos, no outro dia tem que sair de novo. É pra esse povo que nós temos que falar. É pra esse povo que nós temos que comunicar. Fala mesmo, é para esse povo que vocês têm que falar que eles têm que continuar trabalhando porque precisa pagar imposto para pagar as gastanças do Lula, né, Janones? Nós não vamos ganhar a eleição falando bonito, não. Nós vamos ganhar a eleição, sabe como? Mostrando que o vagabundo, bandido, ladrão, ex-presidiário do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, ele confessou que o Zé Pel, que é irmão do Vocaro lá do Banco Massa, ele enfiou 3 milhões de reais no rabo do Bolsonaro para ele fazer campanha. Esse dinheiro não era dele, não, gente. Era dinheiro nosso, dinheiro do povo, dinheiro roubado. A gente vai disputar para ganhar uma eleição mostrando que o presidente Lula aumentou mais de 10 vezes o valor que o Bolsonaro aumentou no salário mínimo, que o Bolsonaro aumentou só R$6 no salário mínimo, mostrando que quem prometeu o imposto de renda foi o Bolsonaro, mas o Lula não prometeu e mesmo assim cumpriu, ou seja, o Lula cumpriu. Ah, não, o Lula não prometeu. Gente, mas o Janones vive que em Nárnia? As promessas dele e até as promessas do Bolsonaro. Agora, eu tô falando aqui em ganhar a eleição, mas muito mais importante do que é ganhar a eleição é mostrar o que a gente perde com essa bandidagem voltando. Essa quadrilha voltando pro poder. Não é que o trabalhador não vai ter o fim das 6 por 1, não, e vai continuar trabalhando de segunda a sábado. Vai retroagir, que o Flávio quer piorar o negócio. Ele quer que você trabalhe igual um condenado, é de segunda a domingo. Tá aqui a notícia, foi ele que divulgou. Ele quer fazer uma reforma nas leis trabalhistas pra você continuar trabalhando mais, trabalhando igual um condenado. Podem falar o que quiser, podem me criticar porque eu tô fazendo esse vídeo, mas eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu quero que o presidente Lula ganhe essas eleições. E ele vai ganhar essas eleições. Mas ele vai ganhar as eleições fazendo o que eu disse no início. Se a gente tirar o rabo do sofá e começar a descer o cacete no bandido do Flávio e pro enfrentamento, igual eu fiz na eleição passada, continuo fazendo aqui na Câmara e vou continuar fazendo e vou fazer nessa eleição. Vou pra cima, vou descer o nível, vou ser sensacionalista, vou quebrar o pau, vou fazer o que tiver que fazer. Mas essa corja não volta pro poder. E se vocês estiverem comigo, se a gente for nesse mesmo caminho... Gente, que desespero. Gente, que desespero. Olha só a cara da fúria, gente. Isso aqui é desespero ou não é, gente? Meu Deus do céu. É pra isso que eu pago a internet, gente, tá? Quem diria? Após essa... Na verdade, todas as pesquisas reveladas neste dia de hoje, pelo menos aqui, as que eu vi, todas, o Flávio Bolsonaro... Gente, deixou o Lula no chinelo. O Flávio Bolsonaro atropelou o Lula, gente, tá? E o desespero tá tão grande, provavelmente alguém deve ter falado: Janones do céu, pelo amor de Deus, faz um vídeo gravando aí, porque a gente precisa dar um plot, porque o Lula tá despencando igual uma jaca podre. E claro, gente, tá? Por que ele tá aqui preocupado? Porque muita gente da esquerda não gosta do Janones. Muita gente da própria esquerda odeia essa forma, esse jeito com que o Janones grava vídeo. Extremismo, sabe? O extremismo, aquele nervosismo, aquela fúria. É tudo que o Lula é contra, né? Porque o Lulinha é paz e amor, assim, pras câmaras, né? Porque lá dentro, lá nos gabinetes, lá diz que o trem tora, né? Diz que lá ele tá agressivo, tá tenso o negócio, é aos gritos. Tanto é que nos gabinetes lá em volta todo mundo escuta os berros do Lula e os gritos do Lula porque ele tá desesperado. E a grande prova do desespero do Lula e dos seus cupinchas é isso aqui, gente. Se o Janones teve que descer nesse nível de vir aqui, tá há muito tempo que ele não fazia esse tipo de vídeo aqui, ó. E olha que eu acompanho o Janones, gente, tá? É aqui, do Triângulo Mineiro. Eu acompanho ele desde quando ele era advogadozinho, que ficava fazendo videozinho extremista pra chamar atenção na rede social. Logo em seguida ele foi lá, abraçou a causa dos caminhoneiros, ganhou notoriedade. Eu acompanho o Janones, assim, gente, desde quando ele começou. Do primeiro vídeo dele que explodiu na internet, que ele fez um fuzuê lá na Câmara aqui, né, do Triângulo Mineiro, de Tuiutaba, né, que ele falou que lá que o vereador lá que ele é ele que pagava o salário do vereador, desde aquela época. Eu acompanho o Janones, eu sei muito bem. Gente, tá? Pra ele chegar nesse nível aqui, nessa fúria, é porque ele tá desesperado. Tá desesperado. Vocês podem ter certeza que eu digo com propriedade. Eu acompanho isso aqui há muitos anos. Ele tá desesperado, que ele nunca viu, tá, gente, tá? A chance enorme do Lula perder a eleição como ele viu aqui nesse dia de hoje. Isso é fúria, isso é desespero. E a prova do desespero do governo Lula e do Lula é isso aqui. O Janones chegar nesse ponto, nesse nível de gravar um vídeo desesperado, da forma como ele gravou aqui neste exato momento.